E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Dessa vez a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do Bitcoin. Uma moeda digital que está dando o que falar. Uns chamam de futuro das finanças, outros já estão chamando de bolha prestes a estourar. A gente separou um monte de material para tentar entender melhor esse bicho de sete cabeças. Ativos, pesquisas e até histórias de quem usa o Bitcoin no dia a dia. É tanta informação que fica até difícil saber por onde começar, né? Pois é, por isso a gente convidou a Carmen para nos ajudar nessa missão. Ela é especialista em economia e criptomoedas e vai nos guiar nesse labirinto. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês para desvendar os mistérios do Bitcoin. E olha só, a gente vai viajar para El Salvador para conhecer a Bitcoin Beach, passar pela Europa para entender a visão crítica do Banco Central Europeu e ainda ouvir a opinião de grandes investidores. A ideia é te mostrar todos os lados da moeda para você tirar suas próprias conclusões. Então vamos começar nossa aventura em El Zonte, um paraíso para surfistas em El Salvador. Imagina um lugar com altas ondas, uma vibe super descolada. Mas que ao mesmo tempo enfrenta a pobreza. É nesse cenário que a gente conhece a Maria Aguirre, uma comerciante local. Ela decidiu aceitar Bitcoin como forma de pagamento há 2 anos. Maria, o que te levou a mergulhar de cabeça nesse mundo? Na época, muita gente ainda não entendia como funcionava. E essa ousadia teve um preço, né, Maria? Você sentiu na pele a montanha-russa, que é a volatilidade do Bitcoin. Teve momentos de lucro, mas também viu o valor despencar. Chegou a perder 2/3 do que tinha ganho. Essa experiência te fez repensar a ideia de usar Bitcoin. Porque a volatilidade do Bitcoin é um desafio e tanto. Imagina o preço pode variar até 10% em um único dia. É adrenalina pura para os especuladores, mas um pesadelo para quem busca estabilidade financeira. E aí, Maria? Apesar dos altos e baixos, você ainda acredita no potencial do Bitcoin? Essa esperança no futuro do Bitcoin também se reflete em projetos sociais como o Hope House em El Zonte. Essa iniciativa é financiada por doações anônimas em Bitcoin e busca combater a violência das gangues. Eles oferecem educação, esporte e oportunidades de emprego para jovens da comunidade. O que te motivou a apoiar esse projeto? Uma coisa me chamou a atenção, o doador é o americano misterioso. Ele prefere doar em Bitcoin do que converter para dólares. Por que você acha que ele faz isso? É incrível como esse projeto usa o Bitcoin para gerar impacto social. E o impacto é real. O Rolf já ajudou a construir 122 casas na comunidade. É um número expressivo para uma população de 3 mil habitantes. É um contraste e tanto a pobreza lado a lado com a esperança de um futuro melhor. Mas e aí? Será que o Zonte é um modelo a ser seguido ou apenas uma utopia passageira? Eusonte nos mostra um lado positivo do Bitcoin, mas é importante lembrar que nem tudo são flores. Para entendermos melhor essa complexidade, vamos analisar a visão do Banco Central Europeu, que, digamos, não é muito fã do Bitcoin. O pessoal do BCE não tá para brincadeira. Eles consideram o Bitcoin uma bolha especulativa prestes a estourar. Chegam a comparar o Bitcoin com esquemas de pirâmide. O que, na visão deles, justifica essa postura tão crítica? Eles argumentam que o Bitcoin não tem lastro em nada, que seu valor é baseado puramente em especulação. E a desregulamentação, a falta de controle por parte de governos ou bancos centrais é um dos seus maiores receios. Como garantir a estabilidade do sistema financeiro com uma moeda tão volátil? Faz sentido a preocupação deles, né? Imagina a confusão se o preço do Bitcoin despencar de repente. Mas e os especialistas, o que eles dizem sobre essa crítica do BCE? Será que eles enxergam o Bitcoin da mesma forma? A Frankfurt School of Finance and Management, por exemplo, enxerga o Bitcoin como um ativo de investimento similar ao ouro, mas não como uma moeda global viável. Ou seja, mais um ponto para o lado do ceticismo. Mas e aí, de que lado você fica? Do BCE, que defende o sistema tradicional, ou dos entusiastas do Bitcoin, que acreditam em um futuro descentralizado? É difícil cravar quem está certo, mas uma coisa é inegável, o Bitcoin também tem sido associado a atividades ilegais, especialmente na Deep Web, uma parte da internet que não é indexada pelos mecanismos de busca tradicionais. É verdade, a gente ouve falar muito sobre o uso do Bitcoin na Deep Web para comprar drogas, contratar hackers e até assassinos de aluguel, parece coisa de filme. Mas por que o Bitcoin se tornou a moeda preferida nesse submundo? É justamente por causa do anonimato que ele proporciona. É mais difícil rastrear as transações feitas com Bitcoin, o que atrai quem quer se manter nas sombras. Mas é importante lembrar que a regulamentação das corretoras de criptomoedas está se tornando cada vez mais rigorosa. Ainda bem. Mas será que essa busca por liberdade e descentralização não torna o Bitcoin um paraíso para criminosos? É um debate complexo. A mesma tecnologia que permite a privacidade e o anonimato também pode ser usada para fins ilegais. É um desafio que precisa ser resolvido. E por falar em desafios, vamos conhecer a Wendy, um entusiasta do Bitcoin que prefere negociar diretamente com outros usuários sem intermediários. Ela representa um grupo crescente de pessoas que busca alternativas ao sistema financeiro tradicional. Wendy, o que te atraiu para o mundo do Bitcoin? Ela utiliza a tecnologia peer-to-peer, que permite transações diretas entre usuários, sem a necessidade de um intermediário como um banco. Quais as vantagens e desvantagens que você vê nesse modelo, Wendy?
Ela acredita que o Bitcoin é a chave para escapar do controle do Estado e dos bancos. Mas e os grandes bancos, o que eles pensam sobre essa revolução? Será que eles estão apenas assistindo de camarote? De jeito nenhum. O Société Générale, um dos maiores bancos da França, está investindo pesado em criptomoedas e blockchain para modernizar o sistema financeiro. Parece que os bancos estão de olho nas oportunidades que o Bitcoin e a blockchain oferecem. O que te leva a acreditar que a blockchain é a chave para o futuro do sistema financeiro. Eles acreditam que a tecnologia blockchain pode revolucionar o mercado financeiro, tornando as transações mais rápidas, seguras e baratas. Mas e os grandes investidores? O que figurões como Warren Buffett pensam sobre o Bitcoin? Ele é considerado um dos maiores investidores do mundo e sua opinião tem muito peso no mercado. Qual a visão dele sobre o Bitcoin? Warren Buffett é um crítico ferrenho do Bitcoin. Ele considera a criptomoeda inútil e sem valor intrínseco, comparando ativos como imóveis e agricultura. Para ele, o Bitcoin é apenas um jogo de especulação, uma aposta arriscada sem fundamentos sólidos. Mas e aí quem está certo? Os entusiastas libertários, como a Wendy, que defendem a independência do Bitcoin, ou os reguladores e investidores tradicionais que buscam controlá-lo. A resposta, como sempre, não é tão simples. O Bitcoin está sacudindo o mundo financeiro e gerando um debate intenso sobre o futuro do dinheiro. Mas essa revolução tecnológica tem um custo ambiental que não podemos ignorar. Verdade. E para entendermos melhor essa questão, vamos viajar para Plattsburgh, Nova York, onde uma antiga fábrica se transformou em uma enorme fazenda de mineração de Bitcoin. Imaginem milhares de computadores funcionando 24 horas por dia, consumindo energia para gerar novos Bitcoins. Explique pra gente como funciona esse processo de mineração de Bitcoin e por que ele consome tanta energia. Parece até um filme de ficção científica. Mas qual é o impacto ambiental dessa atividade? Esse consumo desenfreado de energia não prejudica o meio ambiente. O consumo de energia da mineração de Bitcoin é altíssimo comparável ao de países inteiros. E esse consumo desenfreado tem gerado polêmica, especialmente em tempos de crise climática. E como essa fazenda de mineração impactou a comunidade de Plattsburgh? Quais foram as consequências da chegada dessa empresa na cidade? A chegada da fazenda de mineração gerou um misto de entusiasmo e preocupação. A promessa de empregos e investimentos animou a comunidade. Mas o aumento no preço da energia e os conflitos com empresas locais logo geraram descontentamento. Parece que a conta de luz dos moradores de Plattsburgh foi parar na estratosfera. O ex-prefeito Colin Reed, que inicialmente apoiou o projeto, se decepcionou com o rumo que as coisas tomaram. Mas me diz, esse aumento no preço da energia foi o único problema. Teve outros impactos negativos para a comunidade. E a empresa que prometia gerar empregos e impulsionar a economia local acabou transferindo grande parte de suas operações para outra cidade, onde o preço da energia era ainda mais baixo. Ou seja, o Colin e a comunidade de Plattsburgh ficaram a ver navios, com aumento na conta de luz e pouquíssimos benefícios em troca. Será que o custo ambiental da mineração de Bitcoin é um preço alto demais a pagar por um sistema financeiro descentralizado? É uma pergunta complexa que nos leva de volta para El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele decidiu adotar o Bitcoin como moeda oficial. Uma decisão polêmica que colocou El Salvador no centro das atenções do mundo. O que te levou a tomar essa decisão tão ousada, presidente Bukele? Bukele, com seu estilo ousado e irreverente, gerou uma onda de euforia entre os entusiastas do Bitcoin, mas também despertou a desconfiança de parte da população e de organismos internacionais. O que motivou essa desconfiança? E como essa aposta ousada tem se desenrolado na prática, o Bitcoin realmente se tornou a moeda do dia a dia em El Salvador. Bom, a adesão ao Bitcoin no dia a dia ainda é baixa. E a população, em sua maioria, continua utilizando o dólar. Ou seja, o Bitcoin ainda não se tornou a moeda do dia a dia em El Salvador como Bukele imaginava. Mas Bukele não desiste de seus planos ambiciosos. Ele sonha em transformar El Salvador em um paraíso para o Bitcoin, com a construção de Bitcoin City, uma cidade futurista com isenção de impostos, atraindo investimentos e entusiastas do mundo todo. Quais são seus planos para essa Bitcoin City, presidente? O que a torna tão especial? Mas nem todo mundo está animado com essa ideia. Críticos apontam os riscos desse projeto para um país com problemas de direitos humanos e instabilidade política. Quais são seus argumentos para rebater essas críticas? El Salvador está liderando uma revolução financeira ou caminhando para um desastre? A gente continua essa discussão na segunda parte do nosso Deep Dive. Nossa, na primeira parte a gente viu de tudo um pouco, né? A gente viu a esperança que o Bitcoin representa para alguns em Horizonte, mas também o ceticismo do Banco Central Europeu. E até os riscos do uso da criptomoeda para atividades ilegais. É verdade. E a gente viu também que a mineração de Bitcoin tem gerado bastante polêmica, né? Pois é principalmente por causa do alto consumo de energia. Aquele caso de Plattsburgh, Nova York, é um exemplo de como essa atividade pode gerar conflitos, né? Exatamente, entre empresas e a comunidade local. O ex-prefeito Colin Reed, que no começo
apoiou a instalação da fazenda de mineração. Acabou se decepcionando com os resultados. Ele mudou de ideia. Mas o que exatamente fez mudar de ideia? Bom, Colin, que também é professor de sustentabilidade, ficou preocupado com a quantidade de energia que a empresa estava consumindo. E qual foi o problema? O impacto no preço da eletricidade para moradores e empresas locais. A conta de luz deve ter ido lá para cima, né? Pois é. E a promessa inicial de desenvolvimento econômico e geração de empregos não se concretizou. E no fim das contas. O que ficou foi um rastro de frustração. Que triste. E a empresa? A empresa que tanto prometeu acabou se mudando para outra cidade, Pra quê? onde a energia era mais barata. Ou seja, a comunidade de Plattsburgh ficou com prejuízo. Um aumento na conta de luz e pouquíssimos benefícios. É mais um exemplo de como a mineração de Bitcoin pode ter consequências negativas, né? Com certeza. Essa história levanta um questionamento importante. Uau! Será que os benefícios da mineração de Bitcoin compensam os custos ambientais e sociais? É um dilema que precisa ser enfrentado. A mineração de Bitcoin consome tanta energia quanto países inteiros. É muita energia. E isso tem um impacto significativo no meio ambiente. Principalmente no momento em que a gente busca alternativas mais sustentáveis. Exatamente. E por falar em decisões polêmicas, a gente volta para El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele resolveu adotar o Bitcoin como moeda oficial. Uma decisão que dividiu opiniões e colocou El Salvador no mapa do mundo cripto. É verdade. Mas, na prática, como essa decisão impactou a vida dos salvadorenses? A ideia de Bukele era transformar El Salvador num hub global pro-Bitcoin. Atraindo o quê? Investimentos em empresas e entusiastas. Esse é um plano ambicioso. E ele até anunciou a criação da Bitcoin City, Bitcoin City, o que é isso? uma cidade futurista com isenção de impostos, Que legal. É onde ela vai ser construída. aos pés de um vulcão. Uau, parece coisa de filme. Mas será que essa cidade dos sonhos vai sair do papel? Só o tempo vai dizer. Mas enquanto essa cidade do futuro não se torna realidade, como o Bitcoin tem sido usado no dia a dia em El Salvador? Essa é a grande questão, né? A verdade é que a adesão ao Bitcoin ainda é baixa. É o que eu imaginei. A maioria dos salvadorenses continua usando dólar para suas transações. Faz sentido? E a volatilidade do Bitcoin gera incerteza e desconfiança. Ou seja, o Bitcoin ainda não se tornou a moeda do dia a dia em El Salvador, como o Bukele imaginava. Mas apesar das dificuldades, o Bitcoin continua despertando o interesse de governos, empresas e investidores ao redor do mundo. É verdade. A gente vê cada vez mais gente falando sobre Bitcoin e blockchain. E para entendermos melhor esse fascínio pelo Bitcoin, vamos conhecer a visão de quem está na linha de frente dessa revolução. Boa. Na primeira parte, a gente conheceu a Wendy, uma entusiasta do Bitcoin que prefere negociar diretamente com outros usuários sem intermediários, usando a tecnologia peer-to-peer. Isso aí. E como essa tecnologia funciona na prática? Como que funciona essa tal de peer-to-peer? A tecnologia peer-to-peer permite que os usuários façam transações diretamente entre si, Sem precisar de quê? de um intermediário como um banco. Interessante. E quais as vantagens disso? É uma forma mais descentralizada e autônoma de lidar com o dinheiro. É como se a gente pudesse controlar nosso próprio dinheiro, né? Exatamente. Sem depender de bancos ou governos. Mas e os grandes bancos, como eles estão reagindo a essa ascensão do Bitcoin e da tecnologia blockchain? Será que eles estão se sentindo ameaçados? Eu também queria saber. De jeito nenhum. Grandes bancos como a Société Générale da França estão investindo pesado em criptomoedas e blockchain Sério. Pra quê? para modernizar o sistema financeiro. Eles enxergam o potencial dessa tecnologia para tornar as transações mais rápidas, seguras e baratas. Ou seja, os bancos não estão ignorando essa revolução. Não mesmo? Eles estão se adaptando e buscando maneiras de integrar o Bitcoin e a blockchain nos seus serviços. Exatamente. Parece que o futuro chegou e está batendo na porta dos bancos. E essa busca por inovação no sistema financeiro tem dividido a opinião de grandes investidores. A gente viu que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, é um crítico ferrenho do Bitcoin. Ele não vê valor na criptomoeda e a considera apenas uma bolha especulativa. É verdade. Mas e outros investidores, será que eles compartilham da mesma visão? Essa é a pergunta que não quer calar. Existem investidores como o Jordi Visser que acreditam no potencial do Bitcoin Como que? como um ativo de investimento e reserva de valor. Interessante. Eles argumentam que a volatilidade do Bitcoin tem diminuído nos últimos anos, tornando-se um ativo cada vez mais atraente para investidores institucionais. Ou seja, o debate sobre o futuro do Bitcoin está longe de acabar. Exatamente. E essa revolução tecnológica tem implicações que vão muito além do mundo das finanças. É verdade, o Bitcoin e a blockchain estão impactando diversos setores. Desde a forma como fazemos compras até a maneira como interagimos com o governo. O Bitcoin está mudando o mundo. E para entendermos melhor esse impacto, a gente volta para El Salvador,
onde o presidente Nayib Bukele está implementando um projeto ambicioso e controverso. É, porque não brinca em serviço. Ele acredita que o Bitcoin pode ser a chave para o desenvolvimento econômico e social do país. Mas essa aposta ousada tem gerado críticas e preocupações? Afinal, El Salvador é um país com problemas estruturais complexos. É verdade. E muitos temem que essa aventura com o Bitcoin possa agravar a situação. É um risco e tanto. E para entendermos melhor os desafios e as oportunidades que o Bitcoin apresenta para El Salvador, vamos analisar mais a fundo o projeto de Bitcoin City. Boa ideia. Essa cidade futurista, idealizada por Bukele, promete ser um paraíso para os entusiastas do Bitcoin, com isenção de impostos de infraestrutura moderna e um ambiente propício à inovação. É um projeto ousado que tem atraído a atenção do mundo todo. Mas a Bitcoin City ainda está em fase inicial de desenvolvimento. E muitos se perguntam se ela realmente vai sair do papel. A gente vai ter que esperar para ver. Enquanto a Bitcoin City não se torna realidade, vamos explorar outras iniciativas que estão utilizando o Bitcoin para promover o desenvolvimento social em El Salvador. Existem projetos que estão usando o Bitcoin para financiar escolas, hospitais e programas de combate à pobreza. Que legal. Esses projetos mostram que o Bitcoin pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Principalmente em países com problemas econômicos e sociais complexos. Exatamente. Mas é importante lembrar que o Bitcoin não é uma solução mágica para todos os problemas. É preciso cautela, planejamento e responsabilidade para que essa tecnologia seja utilizada de forma ética e eficiente. Com certeza. E para discutir esses desafios e oportunidades com mais profundidade, a gente vai conversar com especialistas que estão acompanhando de perto a evolução do Bitcoin e El Salvador. Boa. Na última parte do nosso Deep Dive, a gente vai ouvir a visão de economistas, empreendedores e líderes comunitários, que estão vivenciando essa revolução tecnológica em primeira mão. Que legal! Vai ser incrível ouvir a perspectiva de quem está lá no campo de batalha. E tentar entender o futuro do Bitcoin e como essa tecnologia vai impactar nossas vidas. Fiquem ligados. Nossa, essa viagem pelo mundo do Bitcoin foi intensa, né? A gente viu de tudo um pouco. Esperança, ceticismo, euforia, desconfiança. O Bitcoin é uma caixinha de surpresas. Mas agora, na reta final, vamos tentar vislumbrar o que o futuro nos reserva. Será que Bitcoin vai dominar o mundo ou vai acabar sendo engolido pelo sistema tradicional? Boa pergunta. Para responder, a gente precisa analisar as tendências. Uma delas é a crescente adoção do Bitcoin por empresas e governos. É verdade, a gente já vê gigantes como Tesla e Microsoft aceitando Bitcoin como pagamento. E países como El Salvador adotando a criptomoeda como moeda oficial. O Bukele não tá para brincadeira. Mas e aí o que mais a gente precisa observar? A popularização do Bitcoin tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias, tornando a criptomoeda mais acessível e fácil de usar. É como se a gente estivesse assistindo ao nascimento de um novo sistema financeiro. Exatamente. Mas esse novo sistema também enfrenta desafios, como a escalabilidade. O Bitcoin precisa processar um volume enorme de transações de forma rápida e eficiente. Imagina milhões de transações acontecendo ao mesmo tempo. A rede precisa dar conta do recado. E para solucionar esse problema, a comunidade Bitcoin está trabalhando em soluções como a Lightning Network. Lightning Network. É como uma via expressa para as transações com Bitcoin, né? Isso aí. Mas além dos desafios técnicos, a gente precisa falar da regulamentação. O Bitcoin, por ser descentralizado, opera fora do controle dos governos. E isso gera preocupações, né? Como garantir a segurança e evitar crimes financeiros. A regulamentação é um tema delicado. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre segurança e liberdade, sem sufocar a inovação. O Bitcoin precisa de espaço para respirar e crescer. E a gente não pode esquecer do impacto ambiental da mineração, né? Verdade. O consumo de energia é altíssimo e precisa se tornar mais sustentável. A comunidade de Bitcoin já está buscando alternativas, como o uso de energias renováveis. Mas ainda há muito o que fazer. E além dos desafios técnicos e regulatórios, o Bitcoin precisa vencer barreiras culturais. Muita gente ainda tem medo e desconfia da criptomoeda. A falta de conhecimento é um grande obstáculo. A educação é fundamental para que as pessoas entendam e usem o Bitcoin com segurança. No fim das contas, o Bitcoin nos convida a repensar o sistema financeiro, a questionar as estruturas de poder e a imaginar um futuro diferente. Um futuro mais descentralizado, transparente e acessível. E o mais legal é que essa história ainda está sendo escrita. Nós somos os protagonistas dessa revolução. E aí, qual papel você vai escolher? Chegamos ao fim do nosso Deep Dive no mundo do Bitcoin. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora. Continuem explorando, questionando e buscando conhecimento. O futuro é construído por aqueles que ousam desafiar os limites. E quem sabe, a gente se encontra em breve para um novo mergulho, explorando outras tecnologias que estão transformando o mundo. Até a próxima.